Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que realmente me preocupa. Nós temos cada vez mais acesso a dados estatísticos sobre o crescimento de casos de depressão e suicídio, principalmente nos países ocidentais, né? Isso já se tornou algo endêmico e nós precisamos buscar remédios e, sobretudo, falar a respeito desse assunto, né? Existem dois equívocos fundamentais em relação à questão da depressão e do suicídio também. Em primeiro lugar, que não se deve falar sobre isso. Isso é um equívoco. O chamado efeito Werther seria exatamente isso, né? Não sei se vocês conhecem o romance, a novela Os Sofrimentos do Jovem Werther, escrito por Goethe em 1774. É a história de uma desilusão amorosa, e o protagonista, que é um homem extremamente sensível, um jovem, acaba se suicidando. Essa história ela comoveu tanto a geração que a recebeu, né? E tratava-se também de um estilo tão novo, né? É a introdução do romantismo, né, na Europa. Na verdade, é um escrito até chamado pré-romântico, né? Isso chocou tanto o público que houve vários casos de suicídio, né? Vários leitores, pessoas que leram essa obra, aquilo as impactou tanto, elas absorveram tanto dessa experiência que acabaram cometendo elas próprias suicídio. Desde então, passou-se a chamar efeito Werther, né? Essa correlação estatística que foi estudada no passado entre a divulgação de casos de suicídio, ou seja, falar-se sobre suicídio na mídia em geral, e o aumento, o crescimento dos casos de suicídio, né? Passa-se a impressão de que quanto mais se fala no assunto, mais se provoca o suicídio, como se fosse uma possibilidade latente na alma de muitos e que se atualiza no momento em que elas são expostas a esse tipo de informação. Bom, por mais que isso de fato exista, é importante nós lembrarmos que atualmente, né, com a internet, com o acesso praticamente livre a qualquer informação, aqueles que têm propensão ao suicídio vão ter acesso a essas coisas, né? Jornais impressos, televisão, podem boicotar, podem deixar de falar desse assunto o quanto quiserem, vão sempre surgir, né, desde as brincadeiras aí de baleia azul ou daquela boneca japonesa horrorosa, como também sites e blogs, etc., e comunidades virtuais de pessoas que incentivam essa prática, né? Às vezes de grupos ocultistas, né? Satanistas mesmo, que procuram influenciar pessoas e fazer com que cometam suicídio. Então, existe também, por parte da mídia, né, uma cultura de glamorização do suicídio, né? Vocês já devem conhecer aquele seriado 13 Reasons Why, né, que ficou muito famoso, e que faz apologia do suicídio. Quer dizer, aqueles que têm propensão a essa prática, eles vão encontrar um vetor para isso na mídia atual. Então é importante que se faça pressão no sentido oposto. Quer dizer, não adianta acreditar no efeito Werther, não, então vamos nos calar, não vamos falar de suicídio, porque isso só vai aumentar os casos. Bom, já se está falando, então a solução é você falar no sentido oposto, né? Esse é o primeiro equívoco. Então, deve-se tratar sim do suicídio, é uma questão que deve ser abordada, e agora, nesse momento, é que começa a surgir alguma consciência a respeito disso nos tomadores de decisões, né, em grupos políticos, né, que começam a pensar no impacto que esse tipo de coisa tem sobre a sociedade e em como lutar contra a disseminação dessa doença, né? A depressão é uma doença. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né, que deve ficar para a gente claríssimo, é justamente isso, né? Que a depressão é uma doença, né?
no meio católico brasileiro, principalmente, por conta da difusão de obras como a de Viktor Frankl, né? E também a crença generalizada de que o suicida geralmente é uma pessoa que se desespera por não enxergar um sentido na própria existência. A ideia de que a participação numa confissão religiosa vai trazer ao indivíduo esse sentido de que ele precisava, isso é em grande medida uma ilusão. O segundo problema é o seguinte: nós temos uma tendência geral, isso principalmente no meio católico brasileiro, a pensar que pessoas que sofrem de depressão e de suicídio vão tender a combater com maior eficácia esse problema com base na prática de uma disciplina religiosa. Bom, é verdade que dando um vetor para os seus sofrimentos e tendo a perspectiva da eternidade, né, e portanto, em primeiro lugar, a perspectiva da danação eterna, da condenação da alma, que, embora não seja uma certeza absoluta, é no mínimo uma possibilidade bem alta, né, uma probabilidade alta, no caso daqueles que cometem suicídio. Não só isso, mas também a perspectiva de enxergar os seus sofrimentos dentro do plano da providência, ou seja, de enxergar que eles não são absolutos, quer dizer, que existe uma solução para eles. Isso tudo faz com que nós vejamos que a religião realmente dá um vetor, né, a abertura para a transcendência, o conhecimento da providência divina nos dá traz uma facilidade maior de lidar com as nossas dores. Mas deve-se ter sempre em mente que a depressão é uma doença. Então, não se pode, muitas pessoas querem deixar de medicar quem sofre de depressão porque ela deve rezar mais. Então, muito bem, experimentem isso. Falem com a pessoa com depressão que pensa em cometer suicídio, que o problema é que ela não está rezando muito. Isso, na verdade, é uma falta de caridade com a pessoa que sofre disso, né? Então, é evidente que existe um elemento ali de doença psiquiátrica, né, e que precisa ser tratada com remédio, né, da forma devida. Nós sabemos também que isso aí, todo estudante de faculdade de humanas, né, da área de humanas no Brasil, forçosamente obrigado a ler. Nós sabemos que no livro da sua História da Loucura, Michel Foucault vai dizer que a psiquiatria moderna é uma espécie de produção ideológica, de justificação de uma prática que já existia anteriormente, né, de exclusão daqueles que são indesejáveis, daqueles cujo comportamento não corresponde às expectativas da sociedade, e que o que ele chama de idade clássica, né, a idade da razão cartesiana, a figura do leproso, a figura antiga do leproso, na Idade Média, acabou sendo substituída na modernidade pela figura do louco, quer dizer, aquele que é absolutamente indesejável, que deve ser trancado nos manicômios, né? E a psiquiatria seria quase para ele como uma espécie de pseudociência que Philippe Pinel teria criado para dar uma justificativa científica a essa prática. Bom, tudo isso tem algum fundamento, é evidente, e todos nós conhecemos, né, os tratamentos terríveis que pessoas com doenças psiquiátricas sofriam antigamente nos manicômios, né? Não se contesta isso, mas é importante nós temos claro que existe um elemento ali de doença mesmo, né? E no caso da depressão e do suicídio, é um comportamento que, se não for corrigido, vai levar a pessoa à morte, né? Então é preciso falar sobre esse problema, é preciso medicar essas pessoas. É claro que o remédio, em certa medida, ele pode até acabar virando um vício também, né? Existem pessoas que ficam viciadas em antidepressivos. Tudo isso também é um problema. Muito se diz no movimento antipsiquiatria, né, antimanicomial, que os remédios seriam, na verdade, uma substituição da prisão física do manicômio por uma prisão mental dos remédios. Bom,
É verdade, né? A própria psiquiatria não tem um conhecimento muito preciso da natureza bioquímica e neurológica das doenças psiquiátricas. Então, é como que uma zona nebulosa, né, entre a psicologia mesmo, que lida com fenômenos psíquicos, anímicos no fundo, é, e a neurologia, que estuda o cérebro só fisicamente. Então, existe toda uma zona aí nebulosa, cinzenta, com a qual a psiquiatria tem que se virar. Mas esses remédios, pelo menos, eles evitam que esses comportamentos levem aos seus resultados últimos. Então, por mais que isso seja problemático e possa ser contestado, é a solução que existe no momento, né? É muito preocupante a disseminação de estudos. Olha, a respeito do suicídio, eu tenho aqui um livro que eu li recentemente, que foi até o que me motivou a gravar esse vídeo, com essas duas observações bem simples, né? Escrito por esse homem aqui, Georges Minoir, que já escreveu uma história do ateísmo, né? E agora escreveu uma história do suicídio. Agora não, já tem alguns anos. Que livro horrível, né? O sujeito diz que na Idade Média os pobres suicidas eram impedidos de praticar esse ato de liberdade que ele chama de morte voluntária, né? Porque eram impedidas pela sociedade cristã, etc. Algumas coisas, alguns dados que ele traz são verdadeiros, né? Realmente existiam penalidades, né, para pessoas que se suicidavam, o seu corpo era profanado, né? Eram leis, né, civis que existiam, coisas que realmente são crueldades, né? Por mais que elas tenham o objetivo de afastar as pessoas desse mal e de desincentivar essa prática, é verdade que isso simplesmente não se faz, né? A igreja ela já tem a tradição de negar a sepultura, negar as exéquias, né, a pessoas que cometeram suicídio, mas não é digno que uma pessoa não possa ter pelo menos uma sepultura civil, né, e que o seu corpo seja profanado. Então são exageros, né, que o zelo do homem medieval acabou produzindo. Mas esse autor vai dizer, né, que com a renascença e a recuperação de um ethos neopagão, vai levar a cultura do suicídio a reaparecer, porque era uma coisa endêmica no Império Romano, né, era algo muito comum, a prática de todas as classes sociais praticamente. Isso vai ser recuperado com a renascença. Então ele vai mostrar a história da humanidade como uma progressiva libertação dos suicidas que finalmente podem exercer a sua liberdade para tirar a própria vida. Um louco, né? Claramente, um homem que escreve uma coisa dessas, eu não diria que ele faria bem em se suicidar, mas faria bem não escrevendo um livro desse, né? Infelizmente, boa parte da nossa cultura superior sofre desse tipo de desvio, de distúrbio moral profundo, né? Jean-Paul Sartre vai dizer que o suicídio é o ato supremo da liberdade humana, né? Quer dizer, bom, então por que o senhor não tentou fazer a mesma coisa, né? Não, ele escreve um livro que se torna best-seller, vai ficar milionário com seus livros, dizendo que o suicídio é o ato supremo da liberdade. Ele fica com dinheiro e os seus leitores que se matem, né? É muito engraçado isso. Então, nós precisamos vigiar essa cultura do suicídio. Não é um ato de liberdade. O suicida, quando tira a própria vida, ele busca o fim das suas dores, ele não busca a morte, ele não busca afirmar a sua liberdade, ele não quer se contrapor à moral dos 10 mandamentos, não é nada disso. A pessoa está numa situação onde ela se encontra totalmente desesperada e, portanto, com a liberdade muito diminuída, né? O suicida pratica esse ato, geralmente, como um ato de desespero, que na verdade é um sintoma de uma doença, né? Portanto, uma doença que restringe a sua liberdade. Todas essas doenças psíquicas, elas surgem de uma tensão, né, que aparece pelo descompasso entre vontade e inteligência, né, nós podemos dizer. Na medida em que o indivíduo pode, né, colocar a inteligência no centro da personalidade,
ele adequa a própria vontade aos ditames, né, não da razão no sentido iluminista, mas a palavra de Deus, né, e a inteligência, a realidade tal como esse indivíduo a percebe. Então, esses desesperos eles vão tender a diminuir, é evidente, né? Mas, mais uma vez, não caiamos nos exageros, né? Não saiamos brandindo livros de Viktor Frankl dizendo que o suicida só precisa encontrar um sentido na sua existência e que se ele encontra sentido, ele não vai mais cometer esse ato atroz. Muito pelo contrário, né? É preciso reconhecer essa doença e buscar esforços em todas as áreas, né? Existem esforços louváveis na psicologia tomista que se desenvolveu nas últimas décadas, então tanto da parte de psicólogos como de psiquiatras, de neurologistas, é um esforço contínuo, comum, contra algo que jamais pode ser percebido como um bem.